vídeo. Calma, essa caravela é muito vitoriosa, hein? Já incomodou muita gente. Tem um detalhe, o Corinthians comemorou, fez toda a festa possível, não jogou com a equipe titular lá na Bahia e acabou conseguindo um empate precioso diante do time do Rogério Ceni, o timão que agora pensa somente no Huracan e na Copa Sul-Americana. O Bahia pensa no meu Inter. Primeiro, a fórmula do abafa, o fator entrosamento junto com o fator casa. Sobrou para o goleiro Matheus Donelli trabalhar muito. Começava a ficar claro que o mapa da mina, ou melhor, do gol, estava pela esquerda de ataque. Pela ponta esquerda também veio a bola de Juba para a cabeça de Gilberto, o lateral com precisão de atacante. Perder gol até tudo bem, mas ficar sem o capitão e maestro do time, isso não dava para prever. Erro de Gilberto na frente causou um problema danado lá atrás. O caminho se abriu para o Corinthians chegar e Romero marcar. A mesma precisão que o camisa 11 teve, o Bandeirinha também para anular o gol. Coincidência ou não, o mesmo lado esquerdo que ajudou o Bahia no primeiro tempo foi a salvação para o alvinegro no segundo. Héctor Hernandes usou a cabeça como se deve para marcar a volta aos gramados depois de um mês e o primeiro com a camisa do Corinthians. 1-1. Pois é, você viu aí, né? No jogo do otimismo, tudo igual para os dois lados, 1-1. Só que geralmente o empate é aquele resultado que não agrada ninguém. E foi o que aconteceu. As duas torcidas que chegaram esperando voltar para casa com 3 pontos, na verdade foram embora só com 1 mesmo. Sem dúvidas, um presente de 100 jogos no comando do Bahia que o professor Ceni não queria. Mas é de se louvar a maneira com que todos se comportaram dentro de campo, de se elogiar a dedicação de todos eles. O Corinthians praticamente não teve oportunidade de gol, não teve. Um ou outro errinho nosso ali de marcação. Jogamos 45 minutos com um jogador a menos. Então assim, eu acho que primeiro se destacar é a entrega de todos, a maneira como se comportaram dentro de campo, a luta, a dedicação de todos. Esse é o principal para mim. Tuvimos solo um tático para... Foi apenas um treino tático, que não foi de grande intensidade. Acho que isso nos custou no primeiro tempo, onde eles foram superiores a nós e mesmo assim não chegaram muito no gol. É muito difícil, fomos dormir muito tarde, fizemos tudo o que é de errado antes de um jogo tão importante como esse. Fizemos tudo o que é errado antes de um jogo tão importante. Satisfeitos com o resultado, que foi melhor até do que se esperava. A expulsão do Everton Ribeiro ajudou, 6 minutos do segundo tempo, o Corinthians jogou com 1 a mais e o Bahia até não se escondeu do jogo, pelo contrário, mas acabou tomando gol aos 44 do segundo tempo. Um pontinho precioso, Rona. Precioso, mas liga o sinal de alerta para o Ramon Dias. Porque lembramos aqui que antes daquela sequência de 9 jogos, eu não vou ficar tampando sol com a peneira aqui não. Vamos lembrar aqui, antes dos 9 jogos, aquela sequência dos 9 jogos para começar as vitórias, aquele arranque do Corinthians, quem que jogava no Corinthians? Era Hugo, Kaká, são os mesmos aí. E o Ramon Dias deu mais uma chance para vocês. E vocês jogaram no lixo. O único que abraçou, veja bem que eu tô falando aqui, eu tô sendo pesado. Porque desses dois aqui vão me engolir. Eu tô sendo pesado aqui. O Ramon Dias, o único que tem condições de continuar no Corinthians é o goleiro Donelli. Que se não fosse o Donelli logo no primeiro começo do segundo tempo... Mas o Héctor fez o gol, que não era aproveitado. Sim, mas se você vê o jogo, o Héctor deu uma canelada daqui na várzea. O que acontece aí? Vamos abrir o olho. Mas time reserva, muita festa. Tá na hora de mexer e mexer bonito esse caldo aí. Porque na hora que precisar, que esgotar o time titular, colocar os reservas, Hugo, Léo Maná, você tá brincando com a bola e com o que você mais gosta de fazer aí. É assustar a gente. Então, atenção, Ramon Dias, Fabinho, tá na hora de mexer o caldo. Porque se botar esses caras, a situação vai ficar complicada. É pra tanto, Cicinho? Não ganhou o Campeonato Paulista, não vem de um bom número de jogos de vitórias. O Corinthians encontrou, né, uma equipe base. Hoje o Corinthians é competitivo com os 11 titulares. Quando você tem que fazer uma outra alteração, enfrenta dificuldade. Mas jogou também contra o Bahia. Tá certo que no início, antes da expulsão, estava sendo massacrado pro Bahia. Mas o Ramon viu a oportunidade aí de poupar os jogadores
para Libertadores, ou para Sul-Americana, porque Libertadores... não é Libertadores, né? Então, para Sul-Americana... Vai só passear lá, só pra Mas assim, o Corinthians tem uma equipe titular montada. A questão é, onde vai buscar esses jogadores, né, para sair uma leva e chegar outra leva, se não tem Mas também não, no mercado. Jogadores e dinheiro, né? Eita, Rona! Você achou que você ia ter vida fácil aqui no programa? Falou o bilionário do gramado sintético. Tô lascado, viu? Dinheiro não é problema no Palmeiras. Avião O bom tem. futebol aqui E anda avião meio também parado, tem. meio congelado. O avião tem, mas não é da mamãe o avião. Vamos lembrar aqui, aí, solta. Mas o Corinthians consegue fazer contratação sem dinheiro. O problema é que não tem jogador para contratar. Vai contratar onde? Não E tem agora também não vai contratar, só lá no mercado, meio do ano, mais ou não. menos. Mas com o Hugo, com o Kaká, com o Léo Maná, vai chegar aonde? Aonde vai chegar se precisar? Ainda mais com duas competições batendo uma com a outra. Chegou o ano passado brigar por algumas coisas aí e tal, Sul-Americana, brigou, eu tive que sair aí no final, depois todo mundo saiu também. Mas é um time que precisa contratar o jeito que não tem alas. Não tem. O Rogério entrou no campo, tomou conta ali. Virou até um ponta, virou um lateral. Cara de ofício, então tem que contratar cara de ofício. Muito bem. Quero falar do Bahia, melhor deixar quieto. Bahia e Bahia Inter, tá bem. quinta-feira, Libertadores. É isso aí, galera. Essas foram as informações. Vocês viram aí, muito diferente dos técnicos, né? O Ramon Dias, o Emiliano Dias, que estavam muito felizes com o placar que o jogo teve, com os jogadores dentro de campo. O Ronaldão desceu o braço e falou foi pouco, viu? Porque nós vemos aí que se tirar o elenco principal do Corinthians, o que fica no timão, né? O Corinthians aí enfrentando uma Sul-Americana e ao mesmo tempo que vai também enfrentar o Brasileirão, como que vai ficar o jogo, né? Enfrenta o Huracan logo mais e depois já tem que pegar o Vasco, né? E de acordo com o jogo que o Vasco teve ontem contra o Santos, o Vasco não está jogando tão mal. Então como que vai ficar? Será que o elenco principal do Corinthians vai precisar jogar Brasileirão e Sul-Americana? E será que vai aguentar? Como que vai ser essas mudanças aí se o Timão não conseguir, né, colocar para jogar aí tanto o elenco principal quanto os reservas? Será que vai ficar nisso mesmo? Vai levar empate até quando no Brasileirão? Será que se chegar mais à frente, quando pegar aí times de Série A, times muito fortes, será que vai conseguir jogar Brasileirão e Série A? Deixe nos comentários a sua opinião se você concorda com o Ronaldo Giovanelli no que foi dito. Ou se você concorda com o Emiliano Dias, que disse na coletiva de ontem que estava muito feliz com o que aconteceu dentro de campo. Deixe nos comentários, vamos debater sobre isso. E é claro que você já sabe que todas as informações do Timão você encontra aqui no canal, com exclusividade, logo após o jogo, é claro, pós-jogo, pré-jogo, você encontra tudo aqui no canal. Então já se inscreve aí, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as notícias sempre em primeira mão. Meu muito obrigado a você que se inscreveu no canal, deixou o seu like, e a você também que ainda não faz parte da família fiel aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, clique aí em se inscrever, ative também as notificações para que você receba tudo em primeira mão. Meu muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Então valeu, fui!